A dica de hoje para ser feliz é: olhe o pôr do sol. O pôr do sol sempre deixa a gente deslumbrado com a coisa linda que é o sol se pondo, com as nuvens, às vezes a chuva, é uma coisa maravilhosa. Então vá para a natureza, respire o ar puro, contemple, seja feliz. Essa é a dica para ser feliz na nossa série de estudos bíblicos, 12 dicas para ser feliz. Na verdade, Deus criou tudo lindo e tudo bom para a tua felicidade, para a tua alegria. E se você for para a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, desde o primeiro verso, vem mostrando como que Deus criou tudo isso e o que ele fez a cada dia. No primeiro dia, nós descobrimos isso no verso 3. Gênesis 1, verso 3. Deus falou e a luz apareceu. No verso 6, ele faz o firmamento, que é a atmosfera, cria um ambiente propício para você viver nesse planeta. No verso 9 e 11, Deus faz a separação da água e da terra, cria os mares e os rios. E ele cria também a vegetação, as árvores, as plantas. No verso 14 mostra que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No verso 5 diz que Deus criou os animais, os répteis, no quinto dia. No verso 24 e 26, aí é a obra-prima da criação. A cada dia Deus dizia assim: e é bom, isso que eu criei é bom, é bom. Agora, no sexto dia, ele criou o homem, o ser humano, e ele disse: isso é muito bom. No sétimo dia, Gênesis 2, verso 2 e 3, aí é diferente. Ele não criou nada palpável, não é uma coisa. Ele santificou, descansou e abençoou no sábado. Então ele criou o sábado, um dia especial para o ser humano adorar a Deus de uma forma especial. Então, aqui nesse primeiro capítulo, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos a criação do planeta Terra. Está aqui, descrito na Bíblia. É assim que foi, é assim que aconteceu. Uma semana. Ah, mas quem disse que isso é verdade? Aí, semana passada, nós estudamos que a Bíblia é a verdade. Você que resolveu acreditar que a Bíblia é a verdade pelas evidências que a gente apresentou, você pode entender e acreditar agora também que é desse jeito que o mundo foi criado e é assim que Deus formou nosso pai e a nossa mãe, Adão e Eva. Bom, se era tudo perfeito, tudo maravilhoso, por que hoje a gente tem tanto sofrimento, tanta maldade, tanta dor? O que aconteceu? Vamos lá para a historinha. O Jardim do Éden estava feito, aquele lugar maravilhoso, Adão e Eva criados, e Deus chegou e falou assim: olha, vocês podem comer de todas as frutas do jardim. Só que tem essa aqui, essa árvore que produz essa fruta aqui no meio do jardim, chama árvore da ciência do bem e do mal. Dessa árvore você não vai comer. Ah, por que não? Essa você não vai comer, é um teste. Eu quero saber se você vai me obedecer ou não, se vocês vão ser fiéis ou não. Se forem, com o tempo eu tiro a árvore daqui, pronto, está resolvido. Mas vai ficar um tempo aqui para vocês não comerem. Eva foi dar uma volta, Adão estava lá provavelmente fazendo algum trabalho lá, arrumando umas plantas, etc. Eva foi dar uma volta. Daqui a pouco ela ouviu: Eva! Alguém chamando o nome dela, falando com ela. Eva sabia como que era a voz de Deus. Sabia a voz dos anjos, conhecia, era familiar a voz de Adão, mas ela ouviu uma voz agora diferente, que ela não conhecia. E ela ficou curiosa: quem é que está falando comigo? E ela viu que a voz saía exatamente daquela árvore. E ela foi lá ver quem está falando comigo. Chegou lá, era uma cobra. Cobra não fala, nem naquela época não falava e hoje também não fala. Como que essa cobra está falando? E essa cobra, então, ela estava possuída por Satanás, o demônio, o diabo. Você pode usar o nome que você quiser, tem vários nomes que a sociedade dá para esse ser e a Bíblia mesmo apresenta vários desses nomes. Quem é esse ser? Quem é esse ser que entrou nessa cobra e através da cobra ela disse assim para Eva: Eva, pode comer dessa fruta sim, você não vai morrer.
O que Deus falou para você é mentira. Pode comer que você não vai morrer. Eu estou comendo, eu sou uma cobra e estou comendo. E estou falando, imagina você que é linda e maravilhosa se comer dessa fruta. Como você vai aprender e saber de coisas extremamente grandiosas e legais? Você está perdendo, vem curtir a vida comigo comendo dessa fruta. Eva pensou, será que Deus está falando a verdade ou é a cobra? Vou acreditar na cobra. Ela preferiu acreditar na cobra do que em Deus. Pegou a fruta, comeu, levou a fruta para Adão, Adão também comeu. Dessa forma entrou a desobediência e a maldade aqui no nosso planeta Terra. E isso está escrito em Gênesis 3, do verso 11 até o verso 19. Mas aqui eu entendo como entrou a maldade na Terra. E da onde que veio Satanás? Esse Satanás que entrou na cobra. Ou seja, da onde entrou a maldade no universo? Será que a Bíblia fala sobre isso também? Fala. E eu te convido a ir a Ezequiel, capítulo 28, verso 14 a 17. Esse livro é um livro profético. Os livros proféticos falam em símbolos. Os livros que não são proféticos, os livros históricos, os livros poéticos, os livros que são cartas, eles falam do jeito que a coisa é. Agora, os livros proféticos usam símbolos. Estes símbolos, muitas vezes, são palavras que significam outras coisas. Um exemplo é quando, por exemplo, um livro profético fala de Davi. O rei Davi, ele simboliza em alguns momentos da sua vida o próprio Jesus Cristo. O rei Davi foi um grande rei de Israel, um rei que foi muito amado pelas pessoas. Assim como as pessoas amavam Davi, e Davi fez uma grande obra, Jesus seria amado pelas pessoas e Jesus faria uma grande obra. Muito bem, nesse livro de Ezequiel é usado o exemplo do rei de Tiro, que era um rei muito mau, muito orgulhoso, e a descrição que se dá desse rei, entende-se que é a descrição de Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. A Bíblia nesse texto fala que ele se achava perfeito, não tinha pecado. Era um anjo que estava lá no céu com todos os outros anjos. Mas um dia esse Lúcifer olhou para Deus e desejou as coisas que Deus tinha. Ele desejou ser como Deus era, mas não no caráter de Deus, amando, sendo bondoso, sendo um homem que quer ajudar as pessoas. Não, Lúcifer queria só o poder de Deus, a autoridade de Deus. E nessa inveja que ele teve de Deus e de Jesus Cristo, começou a nascer o pecado no coração dele, a cobiça. E ele começou agora a questionar a lei de Deus. E a base da lei de Deus é o amor. Quando ele diz assim, a lei de Deus está errada, nós não temos como guardar a lei de Deus, não temos como obedecer a Deus. Ele começou a espalhar essa mentira para os outros anjos e 1/3 dos anjos do céu acreditaram nessa mentira e resolveram seguir a Lúcifer. Quando nós vamos para Apocalipse, o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e nós abrimos em Apocalipse 12, o verso 7 a 9, nós vemos ali que houve uma guerra no céu. Nessa guerra, a Bíblia diz que o dragão, a antiga serpente, o diabo, então ela dá todos esses nomes para Lúcifer. Ele fez uma guerra no céu. Então é um dragão e vem dizendo que com a sua cauda ele arrastou 1/3 das estrelas. Estrela, no Apocalipse, que também é um livro profético, simboliza anjos. Isso quer dizer que 1/3 dos anjos foi arrastado e foi jogado, foi expulso do céu e foi lançado para a terra.
Então essa batalha, essa guerra que começou no céu, foi transferida para a terra. E agora esse Lúcifer, esse Satanás, entrou na cobra, a cobra enganou Eva, Eva deu a fruta para Adão, e a partir daí entrou a maldade, o pecado e a morte e sofrimento para todo o nosso planeta. É assim que tudo que é mal começou. Você entende agora? Então, as coisas que acontecem de ruim nessa terra, você pode pensar, e tem gente que pensa, se Deus é amor e é tão bom, por que que nós temos tanto sofrimento? O que que acontece? Aqui está a resposta. Que Satanás, ele tenta dizer que é Deus o causador da morte, do sofrimento e da dor, mas não é. Ele é o causador. Ele faz o estrago e põe a culpa em Deus. Mas aí eu vou fazer algumas perguntas agora e você vai dizer se é falso ou verdadeiro, tá bom? A gente vai responder junto aqui. Primeira pergunta. Deus deu um tempo para Lúcifer se arrepender. Será que essa foi a razão de Deus não destruir Lúcifer imediatamente? Porque assim, ó, se Deus sabe de tudo, que é bom, que é ruim, por que que quando Lúcifer fez o que era ruim, ele já não destruiu Lúcifer imediatamente? Será que é porque queria dar um tempo para Lúcifer? Não, ele já tinha dado um tempo, ele deu todas as oportunidades possíveis, mas Lúcifer não quis atender. Segunda razão, por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente? Será que Deus não tinha poder para destruí-lo? Obviamente, Deus tem todo o poder, ele podia ter destruído Lúcifer. Terceiro, Deus queria que os anjos bons tivessem certeza de quem é que estava errado. Verdadeiro. Esse é um dos motivos. Se Deus chegasse e matasse Lúcifer, os outros iam ficar o quê? Iam ficar com medo. Nossa, ele se obedecer, porque se eu não obedecer, Deus vai me matar. Então Deus queria que Lúcifer mostrasse seu caráter. Quarto, Deus estava com dó de Lúcifer. Ele poderia estar até com dó, mas essa não era a razão de Deus não destruir a Lúcifer. Porque no final das contas, no final de tudo, mesmo que Lúcifer mesmo que Deus tenha dó de Lúcifer, se ele continuar no mal, ele vai ser destruído e pronto, e acabou, porque é uma escolha que ele está fazendo, certo? E último, Deus queria dar tempo para Lúcifer mostrar o seu caráter para as pessoas, para os seres humanos. Exatamente, para os seres humanos e para outros planetas criados também. Deus não quer que ninguém o siga com medo de ser punido, mas o que nos deve levar a servir a Deus é o que está em 1 João 4,19, é o amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso que a gente segue e faz o que Deus manda. E aí vem aquela pergunta de sempre, e por que das tragédias? Se Deus me ama, por que das tragédias? O que acontece? Nem todos os porquês a gente entende. Aqui você entendeu uma parte do porquê das tragédias, da maldade que é Lúcifer e Satanás. Outros porquês nós vamos entendendo com o tempo, e quando chegarmos no céu, nós vamos entender completamente. O que nós precisamos ter agora e hoje é fé e dizer assim: eu vou seguir o caminho de Deus. Haja o que houver, eu vou continuar fiel a Deus. Assim como Jó, aquele homem da Bíblia que sofreu e ele não sabia por que estava sofrendo, mas ele continuou fiel a Deus. E no final, Deus deu em dobro tudo o que ele tinha perdido. Esse lugar onde estou gravando esse vídeo hoje, tem esse lago que é lindíssimo e essas montanhas, e o nome desse lago é Diablo. Diablo. Interessante, né? Na verdade, quando Deus criou o mundo, era tudo plano. Não tinham essas montanhas, os apriscos, eram pequenas elevações. Depois do dilúvio, quando entrou o mal no universo, que o dilúvio mexeu toda essa terra e foram formadas essas montanhas, esses penhascos, as coisas que aterrorizam as pessoas. E esse cânion aqui, que você pode ver as montanhas tudo em volta, o nome desse cânion aqui antigamente se chamava Diablo Canyon. E veio então um dos homens que começou a
a fazer investimentos imobiliários aqui nessa região e colocou o nome desse lago aqui, Lago Diablo também. Por que eu estou falando isso para vocês? Que por mais que o nome seja Diablo, por mais que coisas como essa deixem as pessoas espantadas, Deus transformou tudo isso nesse lugar lindíssimo para você e para mim. Isso quer dizer o quê? Que por mais que o diabo tenha estragado a beleza do nosso planeta, do nosso universo, e talvez ele tenha estragado a beleza da sua vida está estragada, você tem remorsos, você lembra de coisas que você fez no passado e você fica triste, porque o inimigo de Deus te levou a fazer coisas que você se arrependeu, assim como ele levou Eva a fazer. Mas aparece Deus, aparece Jesus vindo até você e dizendo assim: apesar do diabo ter estragado a sua vida, eu vou transformar a sua vida numa vida bela, em alegria, em felicidade. Eu vou restaurar a sua família, eu vou restaurar a sua saúde. Mas para isso, você precisa decidir seguir a Jesus e não a seguir o diabo com um terço dos anjos. Decida hoje também. E aqui no nosso estudo, você pode colocar o seu nome, ou você pode escrever, se você está acompanhando a gente, escreva nos comentários: eu decido seguir a Jesus, eu quero adorar a Ele, eu quero ser um fiel seguidor dele. Inclusive, se nessa explicação que eu te dei hoje, ou no estudo passado, ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, fala pra gente, manda uma mensagem, que a gente está aqui para orar por você, para responder todas as perguntas que forem possíveis e a gente crescer junto, sendo feliz. Que Deus te abençoe, que Deus fique contigo o tempo todo. Nosso próximo estudo é, na minha opinião, o estudo mais importante dessa série e você não pode perder. Nos vemos no próximo estudo.